Hoje a nossa conversa no 360 é com a Elis Radman. Ela que é cientista política e cientista social, fundadora do IPO, o Instituto de Pesquisas de Opinião, e ela vem trazer um pouco de informação para nós sobre como funciona o mundo das pesquisas, como ela impacta a nossa vida no dia a dia e toda a trajetória dela também no meio acadêmico e de tanta dedicação e rigor no mundo das pesquisas. A Elis ela é referência no Rio Grande do Sul e no Brasil quando o assunto é pesquisa, e ela vai demonstrar para a gente um pouquinho do método e de como as pesquisas ajudam a sociedade a tomar melhores decisões e entender a nossa realidade. Eu sou o John e esse é o podcast 360. Elis, obrigado por participar do podcast 360, obrigado pela tua presença e poder compartilhar um pouquinho mais da tua atuação, da tua experiência e do teu conhecimento na área de pesquisa, que tem muita relevância não só aqui para a região sul, para Pelotas, mas para o Brasil inteiro, como é o que a gente vai falar também sobre grandes pesquisas que tu já fez. Mas começando do início, como surgiu então o teu interesse pelo comportamento, né? Porque basicamente pesquisar na área que tu pesquisa hoje é entender sobre o comportamento das pessoas, de certa forma. Como que surgiu isso? Tu já me falou no off que veio na universidade, né? Mas o teu interesse pelo ser humano, pelo comportamento do ser humano, como que surgiu? Primeiro, é um prazer estar aqui, né, compartilhando com vocês nesse programa que vem a contribuir com a cidade, né, dando aí um 360, então, nesta minha jornada. Eu vou tentar fazer uma dinâmica um pouco diferente. Claro. Em vez de ficar falando só sobre mim, eu vou pegar esta minha história e também vou levar ela como inspiradora para quem está nos ouvindo, né? Excelente, essa é a ideia. Porque todo mundo, a gente sempre tem dificuldades, a gente tem oportunidades, a gente tem que ter propósito na vida. Eu quero falar um pouquinho sobre esse propósito, né? Legal. Eu venho de uma família de pequenos agricultores rurais, né? Qual a descendência? Alemã, Alemã. cresci fazendo feira livre, Uhum. né? Fui criado pelos meus avós, com muita sabedoria, mas minha avó mesmo era analfabeta, mas uma sabedoria ímpar. Uhum. E quando eu cheguei mais ou menos nos meus 13, 14 anos, eu tinha que trabalhar naquela época, né? Sim. E fui trabalhar numa livraria, na Livraria Princesa do Sul. Para mim nunca teve ruim. E a minha educação é isso, eu sempre fiz tudo. Trabalhar na feira livre, trabalhar na livraria, tudo para mim estava bom. Porque eu estava aprendendo, eu estava crescendo, eu estava conhecendo o mundo, eu estava me relacionando com pessoas. Então acho que aí vem a primeira lição que a gente tem que ter, né? Prestar atenção naquilo que a gente está vivendo, naquela jornada que a gente está tendo a oportunidade. Mesmo que ela não seja a jornada dos sonhos, Uhum. ela é a jornada que temos. Então a gente sempre tem que aproveitar isso e olhar para a jornada que temos. O aproveitar o processo que a gente fala, né? Isso. E aí, trabalhando numa livraria, eu tive acesso a livros, que eu não tive acesso a livros na minha Uhum. infância, na família de pequeno poder aquisitivo. Claro. E eu comecei a conhecer esse mundo, né, dos livros, e vender material escolar, livros, e atender muitas pessoas. E eu sempre tive muito aberta. Eu sou muito aberta para o mundo. E a gente tem que estar aberta para o mundo. A gente tem que gastar menos energia reclamando das coisas Uhum. e colocando mais energia nas oportunidades. E aí, né, dentro dessa leitura de mundo, apareceu uma senhora, que eu não me lembro o nome dela. Eu me lembro que ela ia de tanto tempo fazer compras de obras de livros de arte. E o marido dela trabalhava na embaixada em Rio Branco, em Brasília. Uhum. E ela me trouxe o curso de Ciências Sociais. Disse, minha filha, ela era uma senhora, né, com uma idade mais avançada, tu tem que fazer Ciências Sociais. Cada vez que ela ia comprar, ela comprava muito, também conversávamos muito. Ela me Sim. dava aulas. Afinal de contas, eu tive muitos clientes na época da livraria que me davam aulas. Acho que Que bom ter contato com clientes tão interessantes, né? Que vão te Isso, despertando essas mas é coisas. porque a gente está aberta. Exatamente. Não adiantava eu ter clientes e o cliente disse assim, tem tal livro? Não sei. Não sei, Uhum. não tem? Não, vamos aqui, vamos ver o que tem. E aí Que começa. legal. É isso que eu quero aproveitar e contar minha jornada, mas Claro, dando insights para quem está nos ouvindo. com certeza. E aí então chegou lá essa senhora e me trouxe lá o curso de Ciências Sociais. Estava abrindo pós-abertura política. Uhum. Lembre que a sociologia e as ciências sociais estavam caçadas, né, pela Sim. ditadura militar. Então, eu vou entrar na segunda turma de Ciências Sociais, a partir da indicação dela, e ela me orientou assim: não, tu tem todo o potencial, tu pode te formar em Ciências Sociais e trabalhar lá em Rio Branco, em Brasília, né? Na embaixada, lá tem muitas vagas, vai ter muitas vagas para cientista social. Uhum. Pronto, ordem dada, né?
Coloquei aquilo na cabeça. Depois, quando eu entrei para a faculdade, eu aprendi com a minha orientadora que só louco tem ideia fixa. Sim, sim. E eu me apaixonei pelas ciências sociais. E eu aprendi que as ciências sociais estudavam o comportamento humano. Veja, você não tinha institutos de pesquisa no Rio Grande do Sul, praticamente. Você tinha o IBOP, que é verbete de dicionário na época, né? Que Sim. era um instituto de pesquisa privado. Então, na metade do curso, quando eu me dei por conta que eu poderia ser pesquisadora, mas aí eu tive a oportunidade de ser bolsista CNPq, eu tive a oportunidade de... Eu saio da faculdade e eu já tinha mais ou menos de 4 a 5 mil entrevistas nas costas. Porque nós Caraca. fazíamos muita pesquisa de Pegou um rua. momento de expansão desse setor, Eu digamos peguei assim, um né? momento da Universidade Federal de Pelotas em que havia muito investimento para que os professores produzissem conhecimento e havia uma certa autonomia para essa produção de conhecimento. E os professores, na sua maioria, escolhiam temas que se conectavam à comunidade. Sim. Hoje não, hoje um professor tem que fazer a linha de pesquisa, tem que produzir artigo, tem que apresentar isso, todos os seus alunos têm que seguir aquela cartilha. Se o tema da comunidade mudou e aquele tema não interessa para a comunidade, não dá, eu não posso largar meu projeto de pesquisa, porque Sim. ele já tem 15 anos, eu tenho que fazer meu pós-doutorado com ele. Então, isso criou um certo distanciamento das universidades com as comunidades. Mas naquela época, não. Naquela Claro. época nos permitia fazer isso. E junto comigo tinham outros bolsistas de iniciação científica. Então, eu ainda fiz 2 anos trabalhando no comércio e estudando na universidade. Depois dos últimos 2 anos, que eram 4 anos na época, eu vou sair e vou, então, ser bolsista de iniciação científica. E ser bolsista de iniciação científica é pegar uma mochila e ir apresentar um congresso em Porto Alegre. É pegar uma mochila e apresentar um congresso em Minas, São Paulo, Rio. Sim. Sem internet, sem celular. Que tempos, né? Não Que existia tempos. e-mail, isso não existia naquela época. Então, tu fazia uma pesquisa em Pelotas e ia apresentar em várias partes do Brasil. Cada vez que tu ia apresentar em um lugar, tu apanhava. Tu saía desmontado. Porque a banca que avaliava o teu trabalho sempre encontrava um defeito. E eu achava que eles adoravam encontrar defeito. Aí eu arrumava pro próximo ia, agora tá resolvido, aí o outro achava outro defeito. Para eu conseguir, digamos, me sentir preparada para pensar assim, eu vou sair da faculdade e vou abrir um instituto de pesquisa, eu apanhei muito. Sim. Caí muito. Botaram teu método em xeque várias vezes. Várias vezes. Cada pedra que eu tinha no caminho, eu juntava e fui fazendo uma muralha. E aí, para quem está nos ouvindo, é isso. A gente tem muitas pedras no caminho, o tempo todo a gente está sendo testado. Eu posso cruzar a pedra e cair e reclamar dela, ou eu posso juntá-la e fazer uma muralha para ser a minha fortaleza. Que visão, exato. E foi esta a opção que eu tive na época. E aí, então, eu cheguei lá no 5º semestre da faculdade, já com o objetivo de montar um instituto de pesquisa. Eu me graduei em 95, então estou fazendo aí 30 anos de graduada. E o IPO nasce em 96. No início de 96, então o IPO está fazendo 30 anos agora e já estamos aí nos preparando para as comemorações. Que legal, que legal. E uma história realmente de alguém resignado, né? De que tu não aceita um não, a não ser que tu vai melhorar e tu vai buscar crescer. Ainda mais na área da ciência, né? Da pesquisa, tu te depara com gente de grande calibre de conhecimento e tudo mais. Sim. Então, tu tem que ser alguém com muito foco de tomar a decisão de que tu não vai largar a mão daquilo ali quando tu toma não de pessoas tão grandes que, num certo momento, reprovam teu trabalho, né? Tem que ter uma mentalidade muito forte para poder enfrentar essas barreiras. Lembro que eu tinha uma avó analfabeta, mas com uma sabedoria ímpar. Sim. Ela sempre dizia assim, a gente sempre tem problema, mas nós não podemos ser derrotados por eles. Sim. Tu nunca vai ser derrotado por um problema. Levanta e continua, cai, levanta, continua. E é isso que a vida nos exige hoje, Sim. né? E só que cada vez mais a gente está tão focado no mundo da essência, da aparência, desculpa, e não da essência, que a gente, no primeiro questão de aparência, que a gente cai, parece que o mundo acabou, e não. Sim. Né? O mundo da essência é uma construção, né? É uma construção eterna, com muitos tombos, né? Levanta, vai, e isso cria a experiência, isso cria o aprimoramento, isso cria o acúmulo de conhecimento, e isso traz sabedoria. Sim. Eu acho que tu começou falando nisso sobre o processo, é muito interessante, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas têm um certo acômodo, né? De sair da zona de conforto, de tentar fazer algo novo, de tentar crescer, o que
não, a geração anterior, na tua época, por exemplo, as pessoas não tinham medo, né, de arriscar. Mesmo que as oportunidades fossem tão menores do que as que tem hoje, hoje todo mundo pode mudar de profissão e mudar de ideia e ir para um outro rumo ao momento que quiser, né? A rede social tá aí, as ferramentas são tantas para mudar, mas as pessoas, elas tendem a ter um certo medo de enfrentar o desconforto, né? Não querer Sim. passar pelo desconforto e não entendem que, na verdade, o crescimento na vida, ele não é assim. Ele é assim, né? Ele tem quedas e Zigue-zague. zigue-zague em vários momentos É. para até no longo prazo tu crescer. Então, deixa eu compartilhar contigo meus aprendizados como pesquisadora, que está aí sempre Uhum, há 30 anos com o pulso da sociedade, não só pelotense, mas a gaúcha claro. e o brasileiro, mas o pelotense em especial. O que acontece assim? Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos como referência o nosso vizinho, o nosso primo, Uhum. alguém da nossa família, um colega de trabalho dos nossos pais. Então, a gente se inspirava naquelas referências. Então, o processo de progressão era mais próximo, Sim. porque eu sabia que eu queria chegar como aquela pessoa. Era alcançável. Era alcançável. Aham. Então eu conseguia montar uma escadinha. Sim. Hoje não. Hoje a gente horas olha para um influenciador digital, horas olha para uma outra pessoa na timeline dela achando que o mundo dela é perfeito, Uhum. e a gente colocou lupas falsas. E a gente quer construir coisas que são falsas. Sim. Aquela felicidade que se vende nas redes sociais, ela não existe. É Então, verdade. toda vez que alguém cai um tombo, parece que ele é a pior pessoa do mundo. E nós temos que entender que o cair e levantar faz parte da evolução, faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento. E nós temos que entender que nós temos que nos preparar mais para este processo de zigue-zague, né, da nossa vida, de momentos de baixa e de alta. E tem um conceito que eu gosto muito, né? Não existe felicidade, o que existe são momentos felizes. Isso aí. E a gente tem que entender isso. E ao entender isso, a gente vai ser mais feliz na faculdade, a gente vai ser mais feliz no trabalho, a gente vai ser mais feliz na família ou em qualquer campo que a gente for atuar. Eu vejo o filósofo Clóvis de Barros falar sobre isso, né? Ele fala muito sobre felicidade e é justamente o que tu acabou de falar. A felicidade, ela é só um instante Uhum. em que tu te apega àquele instante e vive ele da forma mais intensa possível. Não existe uma vida feliz, né? Sim. Existem momentos de felicidade. Agora nós estamos aqui, é um momento feliz, estamos Uhum, trocando ideia, confabulando. A gente pode sair daqui, pegar o celular e a gente tem um problema sério para resolver, ou até uma notícia triste, claro. tá? Então é isso. A vida ela tem momentos e a gente tem que saber aproveitar esses momentos. Então, quando eu chego aqui, eu vou compartilhar conhecimentos contigo, e como eu sou grata, eu vou pegar e vou compartilhar da melhor forma possível. Para quem está nos ouvindo, diz assim. Ela cresceu tanto, conseguiu tanta coisa, mas quanto nesta jornada foi de superação? Sim, A sim. superação é uma palavra que nós temos que ter no nosso dicionário. Isso. E o que ela fez eu consigo fazer também, né? Sim, É tangível alcançar isso. sim, desde que tenha propósito. Isso aí. E a meta, ela não é assim, ó, eu estou hoje no primeiro degrau e eu quero estar lá no último degrau. Eu estou no primeiro degrau, depois eu vou me preparar para o segundo Uhum. degrau, para o terceiro degrau. Nós temos uma sociedade muito ansiosa por conta das redes sociais. Isso. Então a gente quer encurtar caminhos. E como não vai conseguir encurtar caminhos, a gente tem uma sensação de decepção, uma sensação de incapacidade. Na verdade, não, nós estamos sem o chão, sem a base. Sim. As pessoas não lidam bem com o crescimento, no fim das contas, né? Eu aprendi uma vez, muitos anos atrás, eu vi um vídeo na internet que me marcou, que falava sobre fracasso. O quanto que, na verdade, nós, a maior parte do tempo, fracassamos, ao invés de termos vitórias, né? Só que as pessoas não sabem lidar bem com o fracasso. Então é justamente algo que a percepção da sociedade de que quando alguém fracassa é ruim. E não de que, na verdade, ela tentou. De que a pessoa tentou, ela se esforçou, ela deu o máximo dela para chegar em algo e naquele momento ela não conseguiu. Então, a visão que as pessoas têm de um fracassado é sempre ruim, né? É nunca de, pô, aquela pessoa se dedicou, se esforçou, fez a parte dela, mas infelizmente não conseguiu. Então, é uma concepção que eu sempre levei pro resto da minha vida pensando dessa forma. E isso tem a ver com a maneira como a gente olha para o fracasso. O fracasso, ele é uma escola. Ele é Uhum, um processo de aprendizado. uhum, Se eu olho para ele com este olhar, ele se transforma em uma oportunidade.
Todos Sei. os fracassos da minha vida se transformaram em uma oportunidade. Todas as Verdade. vezes que eu caí, que eu peguei cada pedra deste caminho e transformei numa muralha, numa fortaleza para eu crescer, eu aprendi com aquela pedra, porque eu caí com aquela pedra e eu carreguei aquela pedra. Sim, E eu olhei para trás e tentei compreender por que que eu caí com aquela pedra. E aí eu peguei ela, eu carreguei ela e fiz a fortaleza. E é isso, é sobre isso. Nós precisamos entender a caminhada e não ficar se vitimizando, porque é um comportamento normal da sociedade sim, hoje, sobre cada pedra que aparece no caminho. sim. Que legal os insights que tu trouxe, de verdade. Muito bom começar uma conversa assim, com tanta visão de mundo e de vida interessante de alguém que passou por tanta dificuldade, tanto processo, mas tinha um propósito, que foi o que tu falou. Acho que a palavra propósito é realmente algo que todo mundo que tem na vida um propósito sabe onde quer chegar e sabe o caminho para chegar, né? Independente das pedras que tu encontra. Mas vamos falar um pouco diretamente do teu trabalho também, que é algo que com certeza é uma realização muito grande para ti desses anos todos de atuação. eh, que é a pesquisa de fato, né? E como tu acabou tendo uma relevância tão grande no momento que foi muito importante para o Brasil, que foi durante o Covid. Não dá para não falar sobre a Epcovid-19, né? Foi uma pesquisa que tu comandou, basicamente. E queria saber de ti quais foram os desafios daquele momento de encontrar as soluções para uma pesquisa daquele porte, em que era tão importante para a sociedade ter respostas com tudo que vinha acontecendo, né? Então tu teve que montar basicamente uma força-tarefa e como foi para ti encontrar a metodologia correta e tudo mais para acompanhar esse momento. É uma grande pergunta, mas antes eu quero fazer uma conexão com o que a gente estava falando. Claro. Então, eu vou montar um Instituto de Pesquisa, o IPO, Instituto de Pesquisa de Opinião, e para quem está nos ouvindo, quiser entrar no site, é www.ipo.inf.br. E era muito claro o propósito. Qual que era o propósito? Era ter um instituto de pesquisa que trouxesse a relação da academia, da ciência, para o mundo real. Eu Uhum. precisava ter essa questão dos dois. E aí nasce o slogan do IPO, ciência para tomada de decisão. Porque eu tenho a ciência, mas eu tenho que usar ela para o mercado. Afinal de contas, o IPO vai fazer pesquisa para empresas, né, Sim. para organizações, para partidos políticos. Então, é ciência para tomada de decisão. Então, o IPO foi um instituto de pesquisa muito ímpar nesse sentido, porque você tinha uma escola do Ibope, que a universidade virava as costas para o Ibope e dizia assim: esses caras aí são pacoteiros, que é o apelido dos Uhum. institutos de pesquisa que trabalham por pacotes de Sim. pesquisa. Então, o IPO nasce numa fusão dos dois mundos. E ao longo desta jornada, o IPO vai, inclusive, ter como clientes muitas universidades. A própria Universidade Católica de Pelotas, quando ia abrir um curso, chamava o IPO. A Universidade de Passo Fundo, o PF, chamava o Sim. IPO. A Univat chamava um IPO. Né? E assim sucessivamente. Então, a gente foi, inclusive, trabalhar e prestar serviços para o mundo acadêmico. E o IPO, nesse processo todo, criou todas as ferramentas tecnológicas para a produção de conhecimento. Sim. Em 2012, nós começamos o processo de digitalização da pesquisa. Então, a gente já começou a fazer pesquisa por tablet. Em 2014, Uhum. a gente já estava totalmente digitalizado. Quando chegou 2017, 2018, a gente já tinha colocado dentro do sistema de coleta fotografia, geolocalização, conforme a tecnologia nos permitindo. Então, quando chega em 2019, nós estávamos totalmente preparados. Se nós tivéssemos que fazer uma pesquisa em todo o estado e gerar fotos e geolocalização em tempo recorde, ao ponto Uhum. que eu vou fazer sábado e domingo e terça-feira apresentar para o governador, nós teríamos condição? Teríamos. Que legal. Então, naquele momento, quando o reitor Pedro Alau diz assim para nós lá, no finalzinho de março, e diz o seguinte: olha, a Epcovid é isso, isso, isso. Vocês estão preparados? E nós dissemos positivo operante, nós estávamos Uhum. preparados. Nós tínhamos expertise técnica, nós tínhamos expertise tecnológica e nós tínhamos liderança suficiente para orientar as 9 universidades que compunham o projeto. Então, nós tínhamos que mandar equipes do IPO para liderar as universidades e garantir que houvesse uma padronização. Sim. Cada rodada no final de semana, a gente ouvia mais ou menos 4.500 pessoas e aplicava teste rápido em 4.500 pessoas. Uma Caraca. máquina de quase 500 entrevistadores por finais de semana. Uma mega estrutura que tudo era homérico. No Uhum. momento em que o Brasil fecha, o país todo fechou Sim. e o Ministério da Saúde entregou 20 mil testes rápidos no IPO. Nós botamos um sistema de segurança só para garantir, porque imagina se alguém soubesse que nós tínhamos 20 mil testes rápidos. Sim. A prefeitura não tinha teste rápido, o hospital não tinha teste rápido e nós tínhamos 20 mil testes rápidos dentro do IPO.
Vocês Só que é imaginam? uma necessidade, né? Era uma É uma necessidade. necessidade. Mas vocês imaginam a responsabilidade. Sim, Quando a com gente chegou a tudo certeza. aquilo, então, como é que nós íamos garantir a segurança de tudo aquilo, garantir a temperatura de tudo aquilo? Uhum. Então, assim, era uma mega operação. Cada entrevistador que entrava numa casa, ele trocava todo o protocolo de biossegurança. Então, ele trocava máscara, ele trocava luva, ele trocava jaleco, ele trocava propé. Então, ele tinha que entrar na casa da pessoa para fazer um teste rápido, sem se contaminar. E nós deu 11 mil entrevistas, nós visitamos 11 mil casas e não tivemos nenhum entrevistador contaminado. Que legal. E também não Método, levamos né? contaminação. Método, Método. ciência, Aham. né? Então, foi Em que período esses 11 mil? 11 mil foram em um ano e meio. Uhum. Entre o ano todo de 20 De e uma 20. parte de 21, até que a Uhum. vacina chegasse, né? O Sim, projeto ficou fazendo a incidência até o início da vacinação, sim. né? Ficamos todo aquele acompanhamento. Então, foi um projeto que envolveu o IPO na gestão de muitas universidades. Nós tínhamos que garantir a padronização, nós tínhamos que fazer todo mundo tocar a mesma letra, porque a ciência é padrão. A Uhum. regra da ciência é aquilo, a ciência é aquilo que pode ser replicado por outrem. Então, se nós precisávamos que tudo fosse replicado da mesma forma, e claro que toda a equipe do IPO foi consultada antes de nós entrarmos em campo, nós fizemos uma reunião, porque eu digo, gente, a questão estão dizendo para ir para casa e nós não vamos para casa. Sim, Nós preciso vamos ir pra pro rua. front. Aham. Nós vamos para o front. Sim. E todo mundo foi para o front e assim nós passamos. Nós tínhamos autorização, nós tínhamos um documento do governo do estado que fazia com que os nossos veículos todos pudessem transitar, mesmo com lockdown. Uhum. Então, nós tínhamos uma identificação. Nós tínhamos também autorização para conseguir que hotéis fechados por lockdown nos hospedassem. Atendessem, legal. Né? Então, a gente precisava também ter acesso à alimentação. Uhum. Então, a gente sempre tinha que ter uma equipe só montando logística, entrando em contato com o hotel, queria uma equipe de X, alimentação para uma equipe de X, tudo num novo contexto e tudo com um aparato repressivo, com polícia, porque a gente precisava, né, Ter conseguir segurança. abrir barreiras que Aham. estavam muitas vezes fechadas em diferentes pontos do estado, em diferentes decretos que eram municipais, porque a gente tem que entender que Se cada tu entende- município Exatamente, tinham Sim. regras diferentes em cada lugar que vocês então a iam. gente tinha que já ir com uma sabedoria sobre aquelas regras e numa época também já de muita fake news. Uhum. Então, assim, nós tínhamos gente que nos ameaçava, né? Tinha um momento já de polarização política forte. Sim. Então, a gente tinha que estar preparado para todos os tipos. Então, realmente foi uma mega operação. E agora, a universidade, o ex-reitor Pedro Alau está movimentando para ser um livro que vai contar essa história. Que legal, que legal. Muito bom a gente ter isso nos livros, né? Para que a gente aprenda para frente com o que aconteceu no passado e não repita erros, enfim, e que replique as boas práticas também que aconteceram, né? Realmente, já é uma dificuldade na tua área de pesquisa na política lidar com fake news, com desinformação e tudo mais, e ainda mais hoje que todas as pesquisas parecem que são desacreditadas, né? Porque as pessoas não entendem o método, como ela acontece de fato, mas ainda mais no momento em que o Covid ele acabava envolvendo os dois lados, infelizmente, né? Era para ser um assunto que era só sobre ciência e acabou virando sobre política também. Sim. Houve a politização da ciência, né? Mas ainda difícil se tornou o teu trabalho na hora de comunicar com as pessoas que tu estava ali defendendo a saúde, no fim das contas, né? Novamente, com resiliência, com superação, com propósito, a gente foi cambaleando em cada pedra, levantando cada pedra, Uhum. só que aí já não era sobre mim, não era eu levantando as pedras, mas era o conjunto, Claro. né? Porque cada líder do IPO que foi para uma praça, que foi para uma universidade, enfrentou coisas muito complicadas. E a gente, enquanto coletivo, foi resolvendo cada problema ao seu tempo e eram inúmeros problemas. Imagino. Porque era tudo acontecendo ao todo instante, tudo Era. novo para todo mundo, né? Certamente para vocês, para todo mundo que viveu o Covid, achava que 2, 3 meses se resolve, mas no fim das contas era uma novidade a todo instante do que as coisas estavam acontecendo, da proporção que estava tomando, né? E as histórias de bastidores daria aqui um bate-papo só sobre isso, Então, né? o Porque era livro, hilário. então o livro vai ser bem Vai interessante de ser acompanhar bem mesmo. interessante. Que legal, vamos ficar de olho no livro também. E uma coisa que também que envolve, então, essa grande pesquisa que tu fez é o pós-pandemia, né? Ou os reflexos da pandemia na vida das pessoas depois, que certamente vocês devem ter feito pesquisa sobre isso. E como que, então, a pandemia, enfim, a partir das pesquisas de vocês, impactaram a tomada de decisão em políticas públicas, né? Naquele momento. Porque certamente tomar qualquer decisão durante a pandemia era algo muito difícil, né? Por causa justamente dessa polarização que existia, enfim. Nós não saímos do front na pandemia para além da Epicovid, tá? Uhum. Nós
nunca talvez trabalhamos tanto. Eu sempre brinco lá no INPO, toda vez que tem crise, para nós é É o sinônimo momento. de mais trabalho, porque tem Uhum. mais demanda na sociedade. Claro. Então, nós passamos, e quem está nos ouvindo aí pode procurar Instituto de Pesquisa de Opinião, Assembleia Legislativa, né, pesquisa pós-pandemia. Tem um banco de dados da Assembleia Legislativa só de pesquisas pós-pandemia que o IPO fez. Uhum. Nós passamos a monitorar várias áreas. As transformações que estavam ocorrendo na educação, as transformações que estavam ocorrendo no mundo do trabalho, as transformações que estavam ocorrendo na saúde, né? Então, a gente começou A tecnologia. E a tecnologia, então a gente começou a monitorar o comportamento da sociedade frente a todos esses grandes temas, né? Uhum. E alguns deles, agora a gente fez já os estudos depois de um ciclo para comparar. Então vamos lá. Naquele momento histórico, nós tínhamos menos pessoas utilizando o SUS. Vamos trazer alguns dados aqui. Tinha uma dependência do SUS que chegava em torno de 60%, entre aqueles que usam unicamente o SUS e parcialmente o SUS. E hoje nós estamos com 80% da população no SUS. Isso tem a ver também com as questões econômicas, diminuição do poder de compra, né, do brasileiro, que fez com que muitas pessoas não tivessem mais condições de manter os seus planos de saúde. Sim. Então, você tem uma consultas esporádicas, maior né? utilização do SUS. Então, significa o seguinte, nós tivemos a pandemia, você teve muitas pessoas com mais problemas de saúde, muitos que ficaram mais com sintomas mais sérios, né, na pandemia, e você tem uma dependência maior do SUS. Então, isso faz com que a gente tenha, muitas pessoas estão nos ouvindo, eu vou para a rua fazer uma pesquisa. Hoje, se eu for para a rua em Pelotas, eu pergunto qual a prioridade da saúde, de Pelotas é a saúde. 100%. 40% pelotense reclama exclusivamente disso, Sim, né? imagino. E são pessoas que têm demandas reprimidas, seja em exames, quem está nos ouvindo aí sabe que tem exame para fazer, Fila um grande. especialista para consultar, uma cirurgia eletiva que não consegue fazer, está lá 2 anos esperando uma determinada cirurgia. Então, isso fez com que a saúde se tornasse mais complexa ainda. E porque houve muito investimento na saúde para atender a pandemia e a saúde não conseguiu gastar energia e orçamento para as outras áreas. Para as outras áreas, para Claro. qualificar o futuro, Claro. né? Então, hoje você tem, quando a gente compara dados, a gente enxerga direitinho os reflexos da pandemia na saúde. Se eu for para a educação, então, aí é de sentar e chorar, né? Nós tivemos toda uma geração formada, educada, alfabetizada na pandemia. Vocês imaginem assim, olhe para a criança que hoje está no 5º, 6º ano, ela foi alfabetizada no 1º e 2º ano dela via remoto. Essa era uma pergunta que eu ia te falar sobre o impacto, porque isso lá atrás eu já percebi isso, de estudos prévios que seriam feitos, do quanto ao longo do tempo a educação durante aqueles anos de pandemia iria impactar a formação das pessoas lá na frente. Então, se tu já se estima, por exemplo, que estas crianças que vão fazer o Enem daqui a 5, 7, 8 anos, nós vamos ter os piores indicadores do Enem. A tendência do Enem baixar, hoje, para entrar em determinados cursos, você tem que ter 700, 800 pontos. Você vai chegar um momento em que você vai ter que ter 600 pontos. Porque o desempenho, e não é à toa que se tu olhar o IDEB no Rio Grande do Sul, nós estamos com um dos piores indicadores da história, né? Por conta disso, por conta desses gargalos que vão ser marcados toda geração. Isso vai nos acompanhar por toda uma geração. Afinal de contas, nós tivemos quantas crianças que tinham feito o 1º ano e fizeram 2 anos, porque todos fizeram 2 anos de forma remota. Exatamente. Então, quem estava no 1º e 2º ano foi alfabetizado no 1º e 2º ano. Ao contrário, quantas pessoas fizeram 2 anos de faculdade? Ou de quem estava terminando o ensino médio para entrar na faculdade também, né? Para fazer o vestibular para a faculdade, é um período muito sensível também, né? Sim. De que aquele 3º ano é muito importante para te preparar para o Enem. Imagina um engenheiro terminando uma faculdade de engenharia, 2 anos dos últimos anos dele, né? Então, isso fez uma precarização de toda a base da sociedade. Sim. Toda a base da sociedade. E o governo federal e as políticas públicas mergulhadas nas disputas da polarização política. E nós não temos e não estamos trabalhando para ter um plano de Estado, né, de Estado brasileiro. Nós estamos vivendo plano de partidos, mas não plano de Estado. Sim, planos de governos apenas. Planos de governos, mas que são planos de partidos. Exato. Esse partido quer mais isso, vai para cá. Esse partido quer mais aquilo, vai para lá. Sim. Mas nós não temos um plano de Estado. Nós estamos com alguns indicadores, nós terminamos um grande estudo agora para o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, e você pega engenharias, por exemplo, hoje você tem vagas sobrando na engenharia.
E o Brasil vai ter problemas de engenheiros civis, engenheiros mecânicos, vários tipos de engenharia a curto espaço de tempo. Sim. E nós não temos uma política de país, de governo, né, para dizer o seguinte, vamos investir na engenharia. Não tem isso. Sim, sim, sim. E aí essa galera que chega tem horror a cálculo, tem horror a matemática. E tem horror Que a base lá porque ficou ela- defasada. porque ela passou quanto tempo tendo aula virtual? Se matemática é complexo, imagina a matemática de forma remota. Sim, É. sim. Então imagina a lacuna que tem. Então essa lacuna da educação, ela vai nos bagunçar nos próximos 10, 20 anos. Sim. Se a pandemia foi em 20, em 30 a gente vai estar sentindo efeito, em 40 a gente vai estar sentindo efeito. E não está até agora nenhuma política corretiva, política pública corretiva, de forma sistêmica para corrigir isso. Sim. Nós não tivemos, logo que as crianças saíram da escola, da pandemia, nenhum tipo de pós-correção das lacunas, né? Sim. Aulas de reforço para resolver aquilo. Houve professores que fizeram isso por sua conta e risco, mas não uma política, né? Claro. Esse é o problema de quando a gente fala de que, bom, no município alguém vai fazer desse jeito, no estado vai fazer desse jeito, cada lugar vai tentando se adequar e melhorar para recuperar, né, o E tempo outros não perdido. fazem nada. Outros não fazem nada, só que aí não tem o método, né? É. Qual é a política pública a nível nacional com o melhor método para a gente recuperar isso e evitar o desgaste ao longo dos anos das pessoas que tiveram um aprendizado reduzido e de má qualidade, né? Sim. E quando a gente fala de crianças, então, é o pior momento, né, Elis? Porque ali nas séries iniciais é o momento que a criança mais tem que ter o despertar da educação, o despertar do conhecimento, e onde ela mais vai precisar se interessar pelo estudo para ter embasamento pro resto da formação dela, né? Então, o impacto é muito maior nas séries iniciais. Uhum, com certeza. Mas o impacto a gente vai sentir ainda por uma longa data. A gente tem que ter consciência disso. Porque parece que a pandemia faz tanto tempo que a gente não se dá por conta que a gente ainda está pagando a conta Exato. e vai pagar a conta por mais muitos anos. A conta socialmente, economicamente, não vai ser barato, né? Não, com certeza. Muito interessante a tua visão sobre tudo isso, sobre todos esses passos, com dados, né? Com ciência, justamente, que é o teu principal foco. É muito interessante saber disso. E um outro lado que tu pesquisa também, então, é justamente a política, né? E não tem como não perguntar como que tem sido impactado o teu trabalho nos últimos anos, baseado nas redes sociais, né? Como que as pessoas têm visto, como vocês têm visto essa polarização nas pessoas por causa da política na rede social e o quanto isso tem dificultado ou né, atrapalhado o teu trabalho, no fim das contas, na hora de fazer uma pesquisa política, por exemplo. O melhor método para fazer pesquisa ainda continua olho no olho. Porta a porta. Né? Então, a gente investe muito na pesquisa presencial. Porque na pesquisa presencial, a gente consegue fazer uma jornada de entrevista. Mais ou menos como tu está fazendo comigo. É uma jornada, né? Se tu me ligasse no telefone e desse uma entrevista aqui, é uma coisa mais pontual. Sim. Não, aqui é uma jornada. Tu vai fazer perguntas, uma pergunta leva a outra. E é assim que o IPO trabalha. E todas as entrevistas são gravadas. Hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, dentro da LGPD. Então, logo que a gente começa, assim, as pessoas geralmente estão meio que armadas, né? Sim. Meio que, assim, sempre com... principalmente aquelas que têm uma relação mais são mais politizadas. Estão esperando aquela pergunta enviesada. Acho que vai vir algo do tipo. Isso. Então, a gente lembra que eu disse que a gente tem pedra e que a gente pega a pedra, segura a pedra e diz o que eu tenho que aprender com a pedra? Claro. Então, a gente foi colocando sempre ferramentas a partir de cada pedra, cada tombo. Então, por exemplo, hoje uma entrevista de política, ela não vai começar com perguntas de política. Certo. Ela vai começar com aquecimento, né? Tu fez aqui comigo um aquecimento. Tem que te conectar com a pessoa primeiro. Isso. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a vida dela, sobre a vida da cidade dela, sobre as expectativas de futuro dela, né? Claro. Para depois ela fazer a sua opinião sobre o malvado favorito que ela gosta. Então ela começa primeiro com este aquecimento. Para desarmar a pessoa. Para desarmar a pessoa. Sim. Porque veja, nós estamos vivendo uma realidade onde todos vivem ansiosos e tensos. Sim. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e cada vez mais tensas. Por quê? Porque este aparelhinho que fica na nossa mão, que diz o que a gente tem que fazer, que hora a gente tem que fazer, o que a gente tem que olhar, porque o algoritmo diz o que a gente tem que olhar, Claro. o que vai nos permitir o que a gente vai ver, ele acaba nos dominando e nos deixando sempre, né, meio que um reflexo, como se o mundo que nós vivêssemos fosse o que as redes sociais dizem. Sim. E
E o mundo é diferente, né? Ela cria uma cortina. Então, quando a gente começa a fazer essa entrevista, a gente vai avançando nessa entrevista e a pessoa vai falando. Então, ela vai dizer o malvado favorito de preferência dela, Uhum. ou, na maioria das vezes, ela vai dizer que é obrigada a escolher este malvado favorito, e por isso que eu falo malvado favorito, Uhum. porque é o melhor dos piores. Ela não tem outra opção. Não, quando o Uhum. eleitor escolhe Lula ou Bolsonaro, o eleitor que decide o processo eleitoral, ele escolhe muito mais por rejeição ao outro Claro. ou por exclusão. Eu tenho hoje, assim, se a gente olhar o Brasil, vamos tentar enxergar o Brasil, e Pelotas não vai ser muito diferente. Eu tenho 20% mais à direita e 20% mais à esquerda. Sim. Então, eu vou ter uma força bolsonarista de 20% e uma força lulista de 20%. Uhum. Agora, esta galera no meio que falta aqui, né? Que a gente tem que entender que é uns 60%, eles querem um gestor que traga resultados, Sim. eles querem eficiência, eles querem seriedade, eles querem trabalho, eles estão a fim da despolarização. O Sim. que é a despolarização para quem está nos ouvindo? É sair deste mundo polarizado, né? Sim. É escolher muito mais uma pessoa capaz do que ter que escolher um malvado favorito. É o momento que as pessoas vão passar a votar em quem elas acreditam de fato do que em Isso. quem elas Tem que excluir. querem evitar o outro. Então, o voto, ele deixou de ser desde ali de 18, ele sempre teve essa fragilidade, mas desde os Uhum. 18 ele deixa de ser pela preferência e ele passa a ser por exclusão. Sim. Então eu acabo escolhendo o menos pior para excluir o outro. E isso é permissivo, faz mal para a sociedade. Uhum. E aí a gente acaba olhando para toda a discussão e veja que a gente passou por um mês de setembro que foi tenso e intenso, onde a gente discutiu julgamento, condenação, dosimetria, anistia, tudo isso. É interessante para o governo federal, para o governo Lula? Porque mantém uma agenda polarizada. Claro. Porque quanto maior for a discussão do bolsonarismo, maior será a força do petismo. O nós contra eles é sempre o melhor cenário. Um precisa do outro. Exato. E a gente tem que eles se entender retroalimentam, isso, né? E a gente tem que compreender esse movimento. E quando a gente não entende esse movimento e a gente acaba achando que tem que escolher um lado, a gente não constrói um novo mundo, um novo país. Então a gente está no momento em que as pessoas querem isso, mas elas ficam com muito medo de não enxergar essa terceira via ou terceiras vias possíveis. Sim. Porque elas olham os nomes dados e dizem, será que tem condições? Será que tem capacidade? Tem muita dúvida sobre estes candidatos. Então, tu falaste antes, tem uma banalização de pesquisa, está saindo dados de intenção de voto de tudo que é jeito, mas quem está nos ouvindo tem na mente o seguinte, tudo isso é uma fotografia literal do momento, de uma água que está passando embaixo dessa ponte, e tem muita água para passar embaixo dessa ponte. A gente vai ter melhor clareza do cenário depois que a gente sair dessa discussão toda da condenação de Bolsonaro, sair dessa discussão da influência norte-americana, porque eu nunca, nos meus 30 anos de profissão, peguei uma influência norte-americana tão grande dentro da casa das pessoas. Sim. As pessoas estão discutindo a questão da tributação, quanto isso resulta em desemprego aqui no Rio Grande do Sul, se isso vai aumentar o custo da Netflix. Enfim, é toda uma discussão que tomou conta, um cenário internacional que tomou conta do cenário nacional. Então, se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, para os deputados, candidatos a deputados federais, estaduais de Pelotas, nesse momento é tudo imaturo. Por quê? Porque é muito instável, nós estamos vivendo muita instabilidade. Então, lá por março, abril do ano que vem, você já começa a olhar os pré-candidatos, porque aí vai ficar mais claro a gente entender o jogo. Sim, e eu acho que isso que tu acabou de falar sobre retrato é algo que é muito bom de falar para as pessoas sobre como funciona de fato uma pesquisa, né? Porque por que muitas vezes a pesquisa lá no início dá uma coisa e no fim o resultado é outra? Porque esses cenários mudam, né? A cabeça das pessoas mudam. Exatamente. Então, assim como a população no primeiro momento, no primeiro turno, ela decide que ela vai votar em alguém porque ela acredita, pode ser que lá no final, nas últimas semanas, ela decide, não vou mais votar nesse, vou votar nesse aqui para eliminar a chance do outro. Então, os cenários mudam porque as pessoas vão mudando de ideia. E é isso que as pesquisas refletem, né? Então, essa guerra que as pessoas que estão muito polarizadas têm com as pesquisas é disso. De que elas veem que as pesquisas mudam de opinião a todo instante. E não é verdade, é que ela está só refletindo o que a sociedade está pensando. O IPO tem um tipo de estudo que a gente faz muito mais para consumo interno para a gente aprender, né? Porque se eu tenho uma lógica de toda vez que eu tropeço numa pedra, pegar uma pedra e aprender com ela, por que eu tropecei, a gente fez uma técnica painel que funciona assim. A gente faz uma pesquisa véspera da eleição. Tudo para consumo interno nosso. E depois a gente volta para as pessoas e verifica quem manteve a intenção de voto e quem mudou. E por que mudou? Por que as pessoas mudam, né? Sim. E as pessoas mudam por
N variáveis, né? Mas todas elas têm um ponto em comum. Nós temos um indicador que se chama cristalização de voto. Uhum. Quão definitivo é a tua intenção de voto? Nós temos mais ou menos 70% do eleitorado que está na véspera da eleição definitivo. Os outros 30% que pode mudar, eles te dizem, eu vou votar nesse aqui, mas eu posso mudar, e eles literalmente mudam. Então, eu tenho um grau de flutuação que varia ali em torno de 30% da população. E por quê? Porque eles vão ouvir os últimos amigos, eles vão ouvir a Sim. última postagem nas redes, eles vão ouvir o último comercial da televisão, eles vão sair na rua, vai cair com o carro no buraco e dizer, eu não vou mais votar nesse candidato do governo. Aham, sim. Então, tem todos os tipos de argumentos. Por isso que a última semana também é o que falam que é onde se decide É as onde se campanhas, decide, né? porque esses 30% decidem na última semana. Uhum. E 5% decide entrando no colégio eleitoral. Se vai votar branco, nulo, se acha... Por isso que os caras jogavam tanto santinho nos Eu ia dizer, chãos. por isso que essa má No chão, prática de fazer chuva de sujeira na frente dos Isto. lugares Abre o eleitorais. celular, tem no grupo da família lá um nome. Então, 5% decide no dia da eleição, perto da hora de votar. Uhum. E se ele não souber o que fazer, ele vota branco e nulo. Incrível. Agora preste atenção, nós estamos falando de uma sociedade que hoje está beirando de 25% a 30% de brancos nulos e não comparecimento. Sim. Então, não é 100% dos eleitores que votam, Claro. né? Nós temos que enxergar que quem decide o pleito é em torno de 70% da população. Sim. Falando de pesquisa, e como sociedade, como uma sociedade que precisa evoluir e melhorar em vários aspectos, né? Inclusive que é uma sociedade que reflete quem são os seus líderes. É um absurdo a gente falar em que 25% da população se exime da obrigação de escolher, né? E acaba depois refletindo todos os problemas que a gente tem como um todo. Mas lembra que a gente começou essa conversa falando de propósito? Uhum. E propósito diz respeito a fazer sentido. Sim. É algo que faça sentido. Então, Sim. o propósito é algo que faça sentido para mim. E quando a gente ouve esses eleitores que se eximem, eles não têm responsabilidade tão direta. A gente tem que entender que a política não faz sentido para eles, que eles estão tão decepcionados, tão descrentes. Uhum. Porque nós fizemos uma pesquisa nacional, deixa eu te contar essa. E nós perguntamos que lei que deveria existir que não existe. Uhum. A primeira foi a da maioridade penal aos 16. Ok, essa a gente tinha Certo. noção. A segunda... pesquisa nacional, foi que nós tínhamos que ter uma lei que os políticos cumprissem o que eles prometeram. Nós não temos uma lei. Sim. Se tu lá como candidato, né, John, tu resolver prometer coisas que não são execuíveis, Uhum. e as pessoas confiarem em ti e tu não cumprir, tu não tem nenhuma penalidade. Nenhuma penalidade, nenhum Aham. tipo de sanção. Então, esses 25%, quando a gente ouve eles têm muito isso, uma decepção, uma É descrença. descrença mesmo. Tipo né? assim, minha filha, eu já votei tanto, o cara me mentiu tantas vezes, por que eu vou acreditar em alguém? Então, eles pararam de acreditar. Então, a gente trabalha muito esse grupo já com um grupo que parou de acreditar. Sim. Aí, a culpa é deles ou a culpa é da traição que eles sofreram por conta destes políticos sistematicamente? Esses políticos que fazem a sua legislação para si mesmo. Afinal de contas, nenhuma Câmara dos Deputados vai fazer uma lei que os penalize se eles não cumprirem o prometido. Exatamente. Eles têm a caneta na mão, né? Seria uma lei de antidemagogia. Exatamente. E que mensagem tu pode deixar então para todo mundo para os jovens, né, do nosso país que são o nosso bem mais valioso, que buscam acessar a pesquisa, né, que querem entrar no campo de pesquisa, também nas ciências sociais, que é o que te despertou o olhar para isso. Mas qual é a tua dica para hoje, os jovens que querem estar dentro da pesquisa e crescer nesse ambiente? Primeiro vamos pegar um mantra, né, que eu gosto de mantra, Uhum. né? Então, ter problemas é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, esse é o primeiro mantra, né? E não existe o que eu não sei. E existe o que eu não aprendi ainda. Sim. Tá? Então, se eu vou com uma cabeça de... eu tenho capacidade de resiliência, de superação e vontade de conhecer, a quantidade de conhecimento é imensa. Uhum. Tá, mas basta isso? Não. Eu tenho um outro passo que é aquilo que me faz bem, aquilo que me faz sentido, aquilo que tem a ver com a minha vocação. E nós temos que voltar a fazer testes vocacionais, que nem os nossos antepassados. Porque a gente tem um mundo de infinidades que os nossos antepassados não tiveram. Sim. E aí tudo parece bacana. Então, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter boa vontade, mas eu tenho também que ter uma certa vocação. Eu tenho que assumir aquilo que eu tenho um certo dom, que eu tenho uma familiaridade, que faça sentido para mim.
E aí, quando eu entrar para dentro da universidade, eu vou ficar com uma sensação de que esse mundo não é para mim. Porque ali parece tanta teoria, principalmente os primeiros anos de qualquer curso. Claro. É tanta teoria, é tanta coisa que parece que não faz sentido, mas aquilo se chama base. Eu tenho que me preparar para ter base. As pessoas querem, como a gente falou, tem uma escadaria, querem subir no primeiro degrau e já ir para o patamar final. Sim. Não, eu tenho que ter base. Não existe fazer pesquisa sem base técnica. Não existe, não importa a área do conhecimento. Se eu vou fazer pesquisa nas ciências sociais, eu quero estudar o que me interessa nas ciências sociais. Eu gosto da questão ligada à organização do espaço urbano. Como é que um centro da cidade se organiza, como é que uma cidade se organiza. Isso não tem nada a ver com política, mas tem tudo a ver, porque não vai existir nenhum projeto de reorganização do espaço urbano sem um sociólogo, um cientista social ensinando ou compreendendo como é que se constrói, se constitui do espaço urbano. É plano diretor, né? Diretamente atrelado a isso, qualquer né? plano diretor. Aí não é sobre isso que eu quero. Eu gosto de entender, por exemplo, a questão da drogadição. Por que as pessoas se drogam, né? Esse grupo que se chama invisível, né? Que tem... Com a ver o morador de rua, que tem aí o catador, que tem o dependente químico, todo esse grupo que compõe. Eu quero estudar a invisibilidade pública, né? Que esse conceito da invisibilidade, que é muito bacana, né? Porque não dá para fazer política pública sem conhecer o que movimenta a invisibilidade pública. Claro. Não, eu quero estudar pesquisa eleitoral, né? Enfim, eu tenho tantos temas que não faltam temas. Para qualquer um, eu tenho que estudar a base, né? E a base é a mesma. Os princípios são comportamentais, então a gente tem que estudar os grandes clássicos. Os grandes clássicos têm cheiro de mofo, muito cheiro de mofo. Mas o conhecimento tá lá. Eu entrei aqui, estou lendo uma coisa da Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo, pelo amor de Deus. Esse professor me dando aqui um conteúdo de 300... Só que a democracia, ela vai nascer na Grécia Antiga, né? 300 anos antes de Cristo. Então, se tu não estudar lá Platão, Sócrates, Aristóteles, tu não vai ter a base, né? Então tu tem que começar lá. E a galera hoje, não, eu tô vendo aqui um influenciador digital que tá fazendo uma síntese, eu botei na IA aqui, não... Quer pular etapas. Quer pular etapas. Então, não importa qual a área do conhecimento que eu for, eu tenho que saber que eu tenho que ser degrau a degrau. Sim. Que ter problemas é inevitável, ser derrotado por eles é opcional. Que não existe o que eu não sei, existe o que eu não aprendi, e eu não aprendi o mundo. E mais, quanto mais eu aprender, mais eu vou descobrir que menos eu sei. Isso é verdade. Hoje, com a minha capacidade de olhar o mundo, eu vejo assim, que eu aprendi muito. E que eu não sei quase nada. É muito pouco. É verdade. Essa é a sensação de todo mundo que aprende, né? Eu só sei que eu consigo enxergar que eu tenho muito a aprender. E a cada dia que eu levanto, eu estou aprendendo, cada projeto que eu faço, porque, veja, eu coordeno um instituto de pesquisa, a gente brinca que o Rio Grande passa por aqui, porque o Rio Grande do Sul passa pelo IPO. Sim. Então, eu estou discutindo lá, fazendo um estudo para uma grande federação como a Fiergs. Eu estou fazendo um estudo lá para o governo do estado. Aí eu estou fazendo um estudo para as grandes indústrias. Estou fazendo indústria para a grande área do comércio, para grandes sindicatos. Então, as coisas se cruzam, né? Claro. Dentro do IPO, os assuntos se cruzam e a gente tem... é como se fosse, a gente brinca, você tem a fisiologia humana, né? Que é composta por tudo que nós temos dentro do nosso corpo. Sim. E nós estudamos a fisiologia social. Então, nós compreendemos o que está acontecendo de política, de economia, de comportamento de consumo, de novas tendências, de tecnologia, de decisões. Nós compreendemos o não dito, que a gente sempre sabe o não dito. Aquilo que vai ser dito um dia, alguns nunca vão ser ditos. Sim. Só que isso tudo faz com que a gente tenha que manter sempre esse princípio da superação, da resiliência. E assim, vamos contar o básico, né? Não estava falando disso porque isso é tão básico do básico, mas não existe pesquisador que não tenha integridade, seriedade, tá? Honestidade. Não existe ciência sem cientista. E não existe cientista mau caráter. Sim. Aí que surgem as distorções, né? Mas isso eu nem estava falando, porque não, é tão básico, mas às vezes tem que lembrar a galera. É o que se espera, né? Elis, muito obrigado pela conversa contigo, foi muito produtiva mesmo, amei mesmo aprender bastante sobre como é a tua atuação e todos os dados que tu nos trouxe aqui, muito relevantes para a nossa sociedade. E queria que tu deixasse um recado para quem te acompanha, quem quer te acompanhar também, por onde te acompanha, pode acompanhar o IPO também, né, e mais informações, e agradecer a tua presença mesmo.
Foi um prazer também poder compartilhar. E quando eu sentei aqui, eu pensei, eu vou tentar fazer algumas conversões para dar dicas. Não adianta Foi só contar excelente. sobre mim. Quem quiser me acompanhar, né, no Insta é Elis_Radman, né? RADMA2Ns, Uhum. Elis_Radman. Quem quiser acompanhar o IPO, @ipo.pesquisas, né? E o site do IPO, www.ipo.inf.br. Lá tem acesso a todas as redes. No Uhum. site do IPO tem um banco de pesquisas, quem quiser acompanhar algumas pesquisas. Que Nós legal. fizemos um estudo muito bacana agora que nós terminamos para o estado de Santa Catarina, para falar um pouquinho da persona catarinense. Então, quem quiser aí conhecer um pouco Santa Catarina, por que que eles são como são, tá Aham. lá o estudo contando toda a história. Acabamos de colocar ele lá no site, Que então pode legal. acompanhar. Que legal. Obrigado mesmo. Espero poder te receber outras vezes aqui também no 360. Não, foi um prazer. Muito obrigada.